Humildes. Eu vou falar sobre algumas características do discípulo. A primeira foi: o discípulo é um sinal, ele é uma marca, ele é uma mensagem. Falamos 2 vezes sobre o amor. Lucas, na última quinta-feira, falou sobre o amor de maneira muito precisa. E hoje a gente vai falar sobre discípulos são humildes. Tem várias formas de abordar, mas a gente precisa terminar o ano com um sentido de humildade. E eu queria, antes de fazer essa menção da palavra de Deus, lembrar 2 coisas a você. Nós vamos terminar às 20h15, porque os legendários vão ter uma reunião excepcional e especial. Então, 20h15 eu termino. 21h15 eu termino, tá? Em pontual. E eu queria que a gente fechasse os olhos, fizesse essa oração nesse momento. Pai bendito, eu quero pedir ao Senhor uma graça toda especial essa noite, Senhor. Nós, como igreja, queremos declarar nossa dependência do Senhor. Queremos declarar nossa fome da Tua palavra, nosso desejo do falar do Senhor, nosso desejo, bom pastor, do Teu pastoreio, do Teu apacentar com a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito essa noite destrave as mentes, os pensamentos que são puramente construtos humanos, e o Senhor faça, Senhor, alguma obra profunda no coração de cada um. No nome do Senhor Jesus eu peço que haja esta graça de entendimento essa noite. E eu peço, Senhor, que toda a ação das trevas para distração, seja no celular, seja no WhatsApp, seja numa ligação urgente, Senhor, que isso seja detido em nome de Jesus. Que haja uma graça de edificação essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu quero ler 1 Pedro 3, versos 8 em diante. Nós vamos ler 1 Pedro 3, versos 8 em diante. Eu vou abrir aqui, eles podem... já colocou aí na tela. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E aí continua: não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados, e assim receberão bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Olha só a continuidade do texto. 13. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. E agora o 17 é o último. Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Meus amados, o Evangelho, ele é, como diz John Stott no seu livro, no seu comentário de Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, é a contracultura cristã. Você está acostumado a ver cristãos que professam fé, mas isso não é Evangelho. A fé não é Evangelho. A fé não é Evangelho. O Evangelho é as boas novas que transforma a maneira de ser de um discípulo. Se o discípulo tem fé, não significa muita coisa. Fazes bem, os demônios creem e até tremem, diz Tiago capítulo 2. A fé sem obras é morta. Cadê a obra da fé? Então o sujeito declara a fé. O desafio nosso, queridos, é a contracultura cristã, ou seja, é o proceder contra a lógica humana. Existem muitas coisas que o texto colocou aqui, por exemplo, sede fraternalmente amigos, ela fala aqui, sede fraternalmente, como diz 1 Pedro 2, 22, amai-vos ardentemente. Uma das coisas que as pessoas sempre falam, a videira, pessoal se ama. Meus irmãos, não é suficiente se amar.
A Bíblia não manda simplesmente ser amável, a Bíblia diz, amai-vos ardentemente. O texto diz, fraternalmente amigos, intensamente. Por que isso? Porque lá fora todo mundo pode simular o amor, mas a intensidade do amor ninguém simula. Você tem que expressar com verdade, em espírito e em verdade. Ou seja, aquilo que é. Aquilo que é real, você externa. Então, tudo isso aí você vai ver que são coisas que acontecem num evangelho verdadeiro e genuíno. Ora, queridos, ter uma igreja que canta é coisa fácil. Ter uma igreja que frequenta um culto, isso é coisa boa, você tem em qualquer canto. Mas ter discípulos que estão sujeitos à palavra para obedecê-la, é outra história. Então, aqui vai falar várias coisas. Bendiga, pois a si mesmo foste chamados, a fim de receber bênção por herança. Por quê? Porque quando tiverem dito injúria contra você, a gente vai abençoar. Citei aqui o caso de Luciana. É muito complexo explicar, porque a ação social ajuda o pai dela, o irmão, tal, mas, enfim, tem uma ajuda social, eles precisam de ajuda, e o pai dela estava em um determinado lugar, e alguém tomou uma decisão judicial de ir lá e tirar o pai dela e fechar aquela casa onde ele estava. Uma absurdidade sem tamanho. E aí, tem uma injustiça. O que ela vai fazer? A gente ora a Deus, Senhor, essa injustiça eu não aceito. Tu és o Deus da justiça. Mas ela não pode injuriar o juiz que deu essa questão. Você é um maldito, ela não pode fazer isso, que a Bíblia não permite. Você vê que a gente está num estreito. A gente, ao mesmo tempo que ora, ao mesmo tempo a gente procede corretamente. E o que a Bíblia vai falar sobre essas muitas coisas? Um dos elementos mais importantes é o elemento da humildade. Isto porque, queridos, nós vivemos numa sociedade competitiva. A sociedade é tão competitiva, é tão intensamente competitiva e comparativa, diga-se. Porque se fosse só competitiva, ela é comparativa. Ou seja, o pai diz assim, não, você vai ser o melhor, você é o melhor, você é o mais inteligente da classe, você é a pessoa mais preparada, você toca mais, você canta mais, é sempre a gente comparando as coisas com relação ao outro, de modo que a gente tem pessoas que estão muito competitivas e muito comparativas e, consequentemente, a identidade da pessoa, que é a parte mais importante, ela fica secundarizada. Qual é a identidade? Eu nasci da parte de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou criatura de Deus, sou feita em imagem e semelhança de Deus. Mas uma pessoa que nasce sem esses conceitos, ela tem 3, 4 perguntas que a gente chama de perguntas existenciais. São aquelas perguntas: quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Essas perguntas são óbvias da própria filosofia, da própria busca de sentido da vida. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu existo? Quando a pessoa entra em depressão, ela entra em que tipo de pergunta? Esses questionamentos. Para que serve existir? Eu não sirvo mais para existir. Então, essas perguntas, elas são muitas vezes levantadas e repetidas, justamente porque as pessoas estão se comparando. Eu não canto como aquele, eu não prego como aquele, eu não sou como aquele. Olha a rede social, eu não sou feliz como fulano, eu não tenho dinheiro como fulano. Sempre vai encontrar uma pessoa que sabe mais que você, sempre vai encontrar uma pessoa que sabe menos que você. Sempre vai encontrar alguém que tem mais dinheiro que você, sempre você vai encontrar alguém que tem menos dinheiro que você. Ou seja, você está sempre num processo de comparação, ou para mais ou para menos. E isso é incentivado, irmãos. Vendedor não é assim? Não é assim lá? Camarada, ele vive com a meta, mas a meta já tem o nome das pessoas e o valor que cada um está conquistando, qualquer um sabe disso. Você vai procurar os que passaram naquele concurso, está lá a lista de nomes, em sequência. 1, 2, 3, está tudo assim. Ou seja, não é somente uma questão de existir a concorrência, é que estimula e incentiva. Por isso você precisa saber exatamente quem você é, para que você não se compare. E no caso especificamente, Jesus, agora eu vou falando de humildade, ele disse exatamente: aprendei de mim, que sou manso. Então vou botar esse versículo, né? Mateus 11, 28 a 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é o modelo para cada um de nós. Mas quem moldou sua mente na competição, tudo isso aí, vai tentar aprender o que é humildade. Então eu estou pregando para uma pessoa orgulhosa, vamos supor aqui. E aqui tem um monte de gente cuja inclinação ou cuja dificuldade com relação à comparação e com relação ao orgulho. Tem um monte de gente aqui, talvez metade desse auditório aqui. Por exemplo, pessoas que têm o mesmo temperamento colérico, como eu. Todo mundo tem dificuldade com orgulho. Em algum momento da vida, realiza alguma coisa e imediatamente se compara com quem não realizou. Imediatamente assim, recebe um elogio, tem uma dificuldade interna.
É uma coisa normal, irmão, isso é comum. E aí o que acontece? Eu vou pregar para você e falar assim, você precisa ser humilde de coração, você tem que construir. Como é que eu faço para ser humilde mesmo? Não, não é assim. Não é pensando. Porque você, a mente orgulhosa, não consegue pensar a humildade. Claro que não. Ou alguém pega essa pessoa, joga no chão e pisa ela, esmaga ela, faz ela ficar humilde, aí ela levanta humilde, aí ela fala, agora eu sei o que é ser humilde. Ou se isso não for, como é que uma mente orgulhosa vai pensar sobre humildade? Não tem como um peixe pensar como ave. Não tem. Cada um é cada um. Então vamos tentar passear alguma coisa, porque a humildade não é comportamento, é caráter. Então vou colocar aqui agora para vocês, e essa é a pergunta-chave que vale. Infelizmente o orgulho, ele vai distorcer a sua identidade. Já que nosso alvo é Cristo, a questão fica, portanto, de você encontrar. Eu achei essa frase interessante, ó. Humildade é coisa de gente rica de espírito, né? A Bíblia diz, é os pobres de espírito, mas o pobre de espírito, segundo Deus, é o rico, né? E eu vou citar aqui para vocês 3 exemplos, só citando esses 3 exemplos de pessoas da Bíblia, porque eu não vou fazer esse estudo bíblico, eu vou falar sobre 3 outros pontos de humildade. Mas esses 3 pontos aqui são só 3 exemplos bíblicos. Quem conhece a história de Nabal, Davi e Abigail, vocês conhecem, já foi falado aqui, algumas mulheres já falaram. Abigail era casada com um homem chamado Nabal, e Davi está indo em direção... Bom, ele está transitando no meio daquela região da Judéia. O que acontece? Ele pede àquela fazenda, aquele homem, aquele fazendeiro chamado Nabal, que conceda queijo, pães, bolo de cevada, bolo de figo. E o que acontece? Quando ele vai pedir isso para Nabal, os servos de Davi vão até ele, e ele vai fazer uma expressão ali que está em 1 Samuel 25, verso... O cabo é doido mesmo. Davi, quem era Davi? Um homem que está em guerra, cheio de pessoas, cheio de soldados. E ele chega para os servos de Davi e fala assim, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem de seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar meu pão, minha água, a carne dos meus animais, que abati para meus tosqueadores e dar a homens que eu nem sei de onde vem? O cabo é doido. Ele não sabe o que está falando. Mas veja só que coisa interessante. Nabal é tão orgulhoso que ele não é capaz de fazer uma leitura correta dos fatos. Quem estava diante dele eram guerreiros. Davi ele é acompanhado de mais de 400 guerreiros e eram valentes. E ele fala isso de Davi. Então, o que você vê logo de cara no orgulhoso? O orgulhoso não tem noção das proporções. Ele não sabe quem ele é e quem o outro é. Ele acha que ele é mais que o outro. Ele acha que o outro não é nada, que ele é alguma coisa. Ele acha que o que ele tem é dele. Porque ele achou. Eu não vou dar meu queijo, minha carne, minha água. Ele acha que tem. O orgulhoso, ele perde a noção da propriedade, da posse das pessoas, das relações. Isso era Nabal. E é evidente que você já sabe que foi, né? Davi voltou, os camaradas voltaram a falar para Davi. O Senhor me faça outro tanto. Peraí, só falar assim. Que cada um cinja a sua espada. Aí ele fala assim. Não foi isso não. Ele falou, cada um cinja a sua espada, cada um cinja a sua espada. 400 homens seguiram Davi, e aí ele disse que ia matar Nabal. Eu pensei que ele tinha falado uma frase. Aí ele vai matar Nabal. Quando chega lá, Abigail se coloca na frente, humilde, joga-se no chão e diz, meu senhor. E aquela mulher humilde salvou a vida do marido. É claro que depois o marido teve um infarto e morreu, né? Nabucodonosor, é a palavra lá em Daniel 4:28, você também conhece. Nabucodonosor, um dia ele olha a Babilônia, aqueles jardins suspensos, aquela muralha de 12 metros de largura. Ele olha aquela muralha e fala assim, o que é essa Babilônia, senão aquela que eu construí para o meu poder e minha glória? Quando ele fala isso, um anjo vem do céu e fere ele e diz assim, agora você o lugar, eu vou até ler esse texto, esse seu lugar agora está entre os animais. Olha o que Deus vai dizer para ele no verso de número 32, olha só. E vai dizer assim, você será expulso do meio das pessoas, está na tela, viverá com os animais dos selvagens e comerá capim como os bois. Isso na hora que ele falou aquela bobagem. Passarão 7 anos, olha o que Deus vai dizer, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Olha só, qual é a conclusão desse exemplo, para sem gastar muito tempo. Nabucodonosor, ele atribuiu a si as suas realizações. Qualquer um de nós atribuiria, irmão. Eu construí essa casa, eu toquei essa música,
eu preguei essa pregação, eu comprei esse carro. Qualquer um atribuiria. Nabucodonosor fez exatamente isso. Essa é a Babilônia que eu construí. O Senhor falou, tu não manda em nada, cara. Você não entendeu que a sua saúde para você construir, quem deu fui eu? Quer dizer, a lógica de um orgulhoso afronta Deus. E por último, Herodes capítulo 12. Herodes 12. Ó. Atos 12. Irmãos, é a gripe ainda. Viu? É a gripe. Está tudo troncho aqui. Viu? Herodes, Atos capítulo 12, Herodes está ali numa posição. É engraçado que essa passagem, é muito interessante essa passagem. O pessoal se reuniu para puxar o saco de Herodes. Estava escrito isso. Eles queriam obter um favor de Herodes, se reuniram diante dele. E ele pegou o microfone, foi discursar. Não, começou a discursar. E quando ele começou a discursar, as pessoas puxando o saco. Voz de homem, não é voz. É voz de Deus, não de homem. Ele acreditou naquela glória humana. E ele imediatamente teve um problema digestivo. Começou a indigestão assim, a dor de barriga. Aí os bofes saíram assim e os bichos comeram ele na frente de todo mundo. Então, olha que coisa horrorosa. Mas essa figura fala o quê? Que o orgulho de a gente achar que aquilo que estão dizendo da gente é verdade. Então, o orgulho, ele tem esse problema. Ele tira a nossa identidade, vou voltar aqui, ó. Tira a nossa identidade e coloca a gente fora de si. E aí eu quero falar um pouquinho sobre 3 áreas em que a gente precisa exercitar a humildade. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é humilde de coração, o discípulo tem que aprender a conhecer seu coração. Você tem que aprender a conhecer seu coração, senão você vai ser Nabal. Se você vai ser um Nabucodonosor, vai ser um Herodes. Você acredita no que dizem. Uma das coisas que eu falei recente numa reunião de líderes, nossa, eu falei, irmãos, elogio não vale absolutamente nada. Elogio não serve para nada. Uma crítica até serve, mas o elogio não serve para nada. Isso não quer dizer que você, quando chegar para mim e falar, poxa, que palavra boa, para mim não é elogio. Se eu receber como elogio, eu estou com problemas. Eu posso agradecer o feedback, eu agradeço. Várias pessoas me dão feedback, eu agradeço. Mas eu nunca vou tomar para mim, porque elogio é simplesmente recepção de algo que não é meu. Não é meu. Quem colocou rei aqui para cantar foi o Senhor. O Senhor usou quem? Alguém. Aí ele pega alguém, elogia, ele pega e diz, poxa, eu sou. Pronto, ele já não entendeu que foi Deus que deu. A gente vai falar sobre isso. Engraçado que Davi, o rei Davi, ele foi enganado, Saul também foi, pelo seu próprio coração. Só que Saul, quando foi enganado pelo seu próprio coração, ele deu desculpa. Não, foi assim, eu ia oferecer, foi assim, ficou difícil. E Davi não. Na hora que o Senhor falou para ele, você pecou? Ele falou, pequei. E aí ele começou a chorar e orar. Que ele falou o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, a chave da humildade não está em comportamento, está no coração. Por isso a gente vai trabalhar um pouquinho que o discípulo é humilde. Bom, vamos ver algumas coisas sobre relacionamentos. Filipenses 2, versos 3 a 5. Eu vou ler aqui, se colocar na tela, tranquilo, senão que eu pego aqui. Filipenses 2, versos 2, 3, capítulo 2, versos 3 a 5. Texto conhecido, diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Volta para o verso 3, por favor. Irmãos, como é que pode uma pessoa orgulhosa pensar que o outro é superior se ele tem certeza que não é? Se você tem certeza que você é mais inteligente que fulano, como é que você vai pensar que não é? Esse versículo não entra na cabeça do orgulhoso. Não entra na cabeça de quem não entendeu humildade. Porque não dá para você mentir. Eu vou mentir, eu tenho formação, você não tem. Eu tenho carro, tu não tem. Como é que tu vai mentir para você? Então, é inconsistente se não entender humildade. Porque num sistema em que compara habilidade, compara capacidade, eu falo inglês, você não fala, essas bobagens, o que acontece? Nesse sistema está todo mundo preso. Nessa armadilha da capacidade, quem é capaz é melhor. Isso é da sociedade, isso é do mundo. Isso não tem nada a ver com Deus, nada a ver com Jesus.
O valor de uma pessoa não tem absolutamente nada a ver com capacidade. O valor de uma pessoa não tem nada a ver com o que ela sabe. O valor da pessoa não tem nada a ver com o dinheiro. Quem ensinou isso foi o capitalismo. Quem ensinou isso foi a sociedade. Você precisa desfazer isso da sua cabeça. Porque se fosse assim, Jesus só morria pelos bons. Porque tem uma categoria. Os melhores, os piores. Para que Jesus vai morrer pelos piores? Mas todos, Jesus morreu por todos, por quê? Porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, então ele morreu para salvar todos. Não existe uma divisão de pessoa melhor. Para Deus é todo mundo igual. Mas para a nossa cultura formativa é que a gente faz esse negócio. Por isso a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 4, verso 7. E aí Paulo está falando lá para aquela turma, né? 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que te faz, olha lá, quem te torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Olha só, cabelo, só cabelo. Responda, por favor, tá bom? Quem queria ter mais cabelo, diga amém. Não, um cara que ter mais cabelo. A quantidade de cabelo que você tem, você recebeu. Nem isso tu não tem autonomia de escolher. Nem a quantidade de cabelo. Claro, se você cortou o seu cabelo, aí é outra história. Mas não tem, irmãos. O que é que você... Verso 7. O que é que diz o texto? O que é que te torna diferente de qualquer outra pessoa? Alguma coisa que eu recebi. O meu inglês. Ah, é? A minha barba. A minha altura, a minha barriga. É isso que te torna diferente? Então você mede a diferença das pessoas por aquela aparência humana. Meu Deus, Jesus não olha a aparência, Deus não olha isso. Deus está olhando aquilo que está diante do... O homem, como diz, né? 1 Samuel 15, 1 Samuel 16. O homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor vê o que está no coração. O Senhor está olhando, sondando todos os corações. Ele está, por exemplo, vendo quem está desatento aqui. Agora, presta atenção, presta atenção. Vai para macro e não presta atenção. Está aqui fazendo o quê? Vamos imaginar. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas Deus vê. Deus vê tudo. Deus vê a atenção. 1 Pedro 2, verso 20 e 21. Vamos ler esse texto, por favor. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Pois que glória há, que vantagem há suportar açoites recebidos por terem pecado. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Se, entretanto, para isso vocês foram chamados, pois... é isso aí. Para vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixou exemplo para que sigam as suas pisadas ou os seus passos. Vê só. Eu estou aqui, queridos, eu estou aqui para seguir o exemplo de Jesus. Não estou aqui para fazer nada que é meu, nada. A gente está aqui para seguir uma vida de Cristo. Qual é a diferença entre nós? Quem segue e quem não segue. Não é a barriga, não é o inglês, não é o cabelo, não é a cultura, não é os bens. É quem obedece e quem não obedece. Nem todo que me disse antes eu entrará naquele que faz a vontade. Muitos dirão naquele dia, não tem jeito. A diferença é só essa. Daí, a gente foi comprado, diz a Bíblia, 1 Coríntios 6, 20. Fostes comprados por preço, diz a palavra de Deus. Glorificai, pois, a Deus, 1 Coríntios 6, 20, no vosso corpo. Ou seja, o que é humildade? A humildade é você simplesmente anular tudo isso que você, essa escala de valores que te deram, e só lhe resta uma escala de valores, aquilo que você é diante de Deus. Não é o que você é perante o outro, não é o que ele diz que você é, não é o que você é em comparação ao outro, é simplesmente aquilo que você é diante de Deus, porque na prática a gente só existe diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nos elegeu ele antes da fundação do mundo, para que diante dele fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, diante dele, nós somos santos e irrepreensíveis. É diante dele, não é diante de ninguém mais. Como diz a Madre Teresa de Calcutá, no fim do dia, é sempre entre você e Deus. Uma pergunta muito simples. Por que Jesus era humilde, se era superior a todos os demais ao seu redor? Ele podia ser orgulhoso e ele tinha motivos para ser orgulhoso. Ela fala assim, eu fiz tudo isso aqui. Eu fiz tudo, eu sei tudo da sua vida.
Então você não abre a sua boca. Não era assim, Jesus não era assim. O fato de saber mais, ter mais poder, ter tudo mais, não fazia de Jesus orgulhoso. Porque quem sabe a origem, a identidade, não compara com ninguém. Ele sabe que ele é único. Jesus veio aqui, todo mundo achava que ele seria o herói de Roma. Não vou, eu vou morrer na cruz. O senhor não pode morrer na cruz. Não, eu vou morrer na cruz, porque antes de resolver o problema do reino sobre a terra, eu vou resolver o problema do reino no coração humano. Eu vou primeiro resolver o problema do pecado, para resolver o problema do reino de dentro do coração humano. Lá na frente, no final da consumação dos séculos, eu resolvo o problema da terra, que é o que menos importa. Eu vou salvar as vidas. Mas não pode. Jesus sabe o que vai fazer. Todo mundo tem a ideia de que Jesus tem que ser. Ele sabe quem tem que ser. Então, se cada um de nós pensar com humildade, nunca mais vai ter comparação, porque você é único. Você só existe porque Deus quer que você exista. Ninguém pode tirar nada de mim, irmãos, porque eu sou o que eu sou, pois o que eu sou ou o que eu tenho veio de Deus. Então, se Deus dotou você de habilidade, de oportunidade, de condição especial, para que você seja isso usado de maneira totalmente única. Aliás, duas pessoas que nascem na mesma família, com a mesma condição de vida, com os mesmos pais, com as mesmas condições, essas duas pessoas, apesar de ter o mesmo propósito geral, glorificar a Deus, elas vão ter caminhos completamente diferentes, e elas vão ter vidas únicas, diferentes, do mesmo jeito. Vamos seguir o segundo ponto aqui, que implica em humildade. Irmãos, este ponto aqui é um ponto muito importante na vida. Muito importante na vida. Existem muitas pessoas, irmãos, preste bem atenção. A palavra de Deus diz, eu vou citando o texto bíblico agora, não vou parar para ler não, tá? 1 Pedro 3, a gente já acabou de ler, que ele está falando em 1 Pedro 3, acerca das pessoas que são perseguidas. E aí fala uma coisa interessante no meio da palavra. Se você vier a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado seja. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que você sofra praticando o bem. Então, eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente que se ressente de coisas que a vida lhe faculta, que a vida lhe impõe, como se a vida fosse uma pessoa. Então, assim, se acontecem coisas ruins na vida, a pessoa pergunta de imediato por que Deus permitiu. Irmãos, é muito comum, eu vou falar aqui para vocês, muito comum uma pessoa se acidentar, ou bater o carro, e a primeira coisa que ela faz, por que Deus permitiu isso? É impressionante que o sujeito põe Deus naquela pergunta, mas ela não parou para analisar que velocidade estava, se estava com o celular na hora na mão, se o camarada do lado de lá foi que atravessou. Não. Por que Deus permitiu? Alguém morreu, por que permitiu? Alguém ficou doente, ou então você orou por alguém e Jesus não curou. Por que Deus permitiu que fulano morresse? Eu orei a vida inteira, por que Ele permitiu? E a gente tem muitas perguntas sobre questionamentos, sobre essas questões, porque a gente não entende a imprevisibilidade da vida. A vida é necessária e obrigatoriamente imprevisível, e eu vou explicar por quê, pode ficar tranquilo. Só que as pessoas não tendo resposta, fazem uma pergunta, por que Deus permitiu? E o contrário dessa pergunta é controle. Irmãos, eu já vi mãe desesperada, mas desesperada, porque não consegue falar com o filho. 15 minutos, o filho não conseguiu, o celular está desligado, entra em desespero. Marido, pronto, o marido já está com outra no motel. Ela já botou o marido com outra no motel, por causa de 15 minutos que não conseguiu falar. Mas por que isso? A pessoa só sabe lidar com a previsibilidade, aquilo que é previsto. Mandou de Uber alguém para a escola. Aí, tá, meu filho, o Uber não chegou. Meu Deus, foi que houve? Jesus, fulano, vai lá rapidinho para ver se houve algum acidente na Fraga Maia. É desse jeito. Por quê? Ninguém consegue lidar com a imprevisibilidade da vida, que é controle. Aí, o que você mais vê? Você pode encostar aqui na videira também. Pode encostar aqui dos pais, perto do parquinho, irmãos. Todos os pais, a palavra que mais dizem é cuidado. Eles estão prevendo a queda, praticamente profetizando. Cuidado, meu filho, não suba aí não que você pode cair. Cuidado, meu filho, você vai bater a cabeça.
Os caras estão profetizando o tempo todo a desgraça. A imprevisibilidade da vida, ele não consegue lidar com o que é. Com o que é, não sabe lidar. Então ele tenta controle. E se ele não controla, prendendo a criança, dando um celular para ela ficar parada, então ele fica profetizando para que a pessoa não viva, para que não faça, para que não brinque, para que não sei o quê. Isso é direto, irmãos. Irmãos, algumas coisas precisam ser verdade. O homem é como flor do campo. Você vai ficar doente, você vai envelhecer, você vai ter problema de joelho. Está repreendido, pode repreender. Repreender é uma forma de querer prever e impedir. É essa imprevisibilidade que você não aceita. Irmãos, não me faça colocar foto de 10 anos atrás dos discípulos da videira. Todos mais magros. Todos sem ruga. Eu mostrei para um discípulo agora recente, essa semana eu vi uma foto de Jonatas, Samuel, Siloé, André Dória, Maicon, aquela galera da antiga, todos solteiros, todos eles solteiros, Jaelson, todos eles solteiros. Irmão, Jonatas assim, ó, Andrezinho assim, magrinho. Onde foi parar esse peso de André, né? A vida, você não controla. A ruga vai chegar, a dor vai chegar, a morte vai chegar. Mas o homem não aceita que o curso natural da história se aconteça. Então ele fica o quê? Ele fica lutando, e quando acontece algo súbito, ele pergunta: por que o senhor permitiu? Mas se não permitisse, você estava morto. Eu permiti, porque você está vivo. Se tu está vivo, vai acontecer alguma coisa. Irmãos, essas coisas em Tiago, capítulo 3, 4, essa é a parte forte, viu? Tiago 4, verso 13 a 17. Isso parece que tem nada a ver com a mensagem. Meu Deus do céu, tem tudo. Tiago 3, 4, 13 a 17. Olha só o que Tiago é bem assim, na lata. Escute agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, faremos negócio e seremos lucros. Você não sabe o que acontecerá amanhã? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, olha o que ele vai dizer. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, nisso está pecando. Olha o que ele está querendo dizer. Irmãos, não existe vontade permissiva de Deus, não, irmão. Não existe vontade permissiva de Deus. O que Deus quer está na palavra. Existem pessoas que obedecem e não obedecem. Aqueles que obedecem continuam no mundo caótico. Por exemplo, pregar a palavra. Vamos pregar a palavra. O que vai acontecer se você for um discípulo verdadeiro? Vai sofrer perseguição. E o que acontece se você for sal e luz no seu trabalho? Vai sofrer retaliação. E por que a pessoa quer que Deus proteja a pessoa do mundo caído? É impossível. Você está no mundo. Jesus falou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do... Não é do mundo, é do maligno. Não é peço que os tires, mas que os livres do mundo. É do maligno que ele está orando. A proteção de Deus é contra o maligno, mas não vai livrar de motoboy, não vai livrar de assalto, não vai livrar de buraco na pista, não vai livrar você de correr para dar socorro a 120 por hora e bater no buraco. Não tem nada a ver uma coisa com outra. As nossas ações têm consequência, irmão. E não tem nada a ver com Deus permitiu. Afinal de contas, o que a pessoa fala porque Deus permitiu? Porque ela queria que Deus fosse uma babá, resolvendo as minhas dificuldades. Aí resolve aqui, caiu, ajeita o joelho, levanta a Julinha, não deixa cair. Oxê, nós estamos falando de um Deus, não de um anjo. Nós não adoramos um anjo, irmão, adoramos o Deus. Ele está no trono, sendo adorado. A gente adora Ele, a gente serve a Ele. Ele não serve a gente. Mas Ele disse: esse é o caminho, ande por aqui. Eu pego e ando. Mas quantos de nós andamos mesmo, irmão? Sejamos sinceros. Quantos de nós temos uma língua irrepreensível? Quantos lutam dizem assim: eu não murmuro, mas de jeito nenhum.
essas coisas que você determina fazer para obedecer vão trazer benefícios até certo ponto. Por quê? Porque os benefícios que vão envolver o mundo caído e Satanás, ele não vai se converter nem pedir licença a você. Covid veio, nenhum crente vai morrer. Por que não? Diz por quê. Deus vai proteger todos os crentes, baseado em quê? Porque eu quero, porque eu tenho medo. Não, então tu morre também. Todo mundo vai ter a mesma consequência da chuva. Não existe essa história de vontade permissiva. O que existe é que eu quero que Deus me proteja do que eu tenho medo. Eu tenho medo. Se eu tenho medo, vou me resolver no meu medo. Irmãos, por que eu estou falando de humildade? Isso é orgulho, irmãos. Seja humilde para saber que você vai sofrer as consequências da vida do mundo caído. O mundo caído é caído. O mundo caído é difícil. Você prega a palavra para tirar o bandido daquela situação. E se for o filho for seu primo, for o filho de uma tia sua que te for um bandido, ele vai morrer na mão da polícia. Eu tive 5 ex-viciados em drogas recuperados da Casa de Recuperação em Salvador, Centro de Recuperação Esquadrão Redentor, CRE. Centro de Recuperação Esquadrão Redentor. 5, botei um motorista, 2 motoristas, 2 carregadores de carro e mais um na produção. Um deles morreu, assassinado. Ele voltou para as drogas, a polícia foi lá e matou ele. Pessoas decidem, pessoas desistem, e a polícia mata. Eu conheço ele, já conheci gente morta. Por quê? É o mundo caído, as coisas são assim, não tem nada a ver com permissão de Deus. Eu tenho que ser humilde, irmãos. A gente vai ter que ser humilde. Um dia as coisas, a Bíblia diz que o dia mau chega para todo mundo. Quem garante que alguém não vai ter Alzheimer daqui de nós? E se tiver? E se for eu? Vocês vão cuidar de mim? Se for cuidar de mim, como é que você vai cuidar de mim? Em memória de quê? Não, pelo tudo que Niles fez. Aí depois você cuida 3 anos, você fala, já pagou, não cuido mais. É claro que se for assim, vai chegar uma hora que para. Você só pode cuidar de mim por Jesus. Nós vamos cuidar de todos os que precisam de cuidado. Não é de mim só, de qualquer um. Irmãos, nós temos vários ministérios. Ministério de criança aqui. Pocando. Juari, pocando. Cadê a terceira idade? Que ninguém quer entrar na terceira idade. Eis-me aqui. Ninguém quer. Botox, calça, sapato, ajeita tudo. Mas entrar não entra. Vai ter uma hora que o Ministério da Terceira Idade, irmãos, o Brasil está envelhecendo. Que a gente vai ter que cuidar desse povo, que vai ter dificuldade de locomoção. Não tem jeito. Então, admita que essas coisas admita com humildade que você precisa. A vida é imprevisível, a vida é assim. Eu tenho que ser humilde, querido. Por isso que essas pessoas, muitas vezes Deus permite certos apertos para as pessoas. Não é porque Deus não gosta da pessoa, é porque humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Deus está chamando você para ser pequeno todo tempo. Amém? É todo tempo. Você pode ser o bambambam. Você não é nada daqui a 2 anos. Você não é nada daqui a 2 anos. A Bíblia diz que o homem é como a flor do campo. Ele não é nada. Flor do campo não enfeita nem velório. Flor do campo não enfeita nem velório. Deus controla tudo, mas Ele diz a você, nem tudo Ele diz que vai fazer as coisas. Às vezes Ele diz, às vezes Ele não diz. Nunca mais diga. Por que Deus permitiu? Nunca mais diga. Nunca mais diga isso. Nunca mais diga isso. Mas Deus permitiu? Não, o mundo está aí para funcionar. Funciona com as regras. E se acontecer, sabe o que você faz? Em vez de perguntar por que Deus permitiu, porque a Bíblia não diz isso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus. Ficou doente? Agradeça ao Senhor. 1 semana sem ir para a igreja, não pude vir. Domingo que está passado, domingo, não preguei, estou agradecendo a Deus. Estou agradecendo a Deus. Por quê? Sei lá. Estou agradecendo porque Deus manda agradecer. Eu abro a boca e agradeço. Aconteceu, agradece. E por último, Jeremias 9, 24 é o texto que vai tratar aqui. Devo ter pulado alguma coisa aqui. Geralmente é assim, eu fico falando, me empolgo e pulo. Quem se gloria, diz assim, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor e que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus não mudou, irmãos, Ele se agrada dessas coisas. Deus se agrada dessas... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Passa aí na frente aí. Aí.
Eu queria colocar aqui, ó, uma pergunta de uma pessoa. Eu tirei o autor dessa pergunta, tá? Eu pulei mesmo, mas eu queria colocar. Um autor conhecido, eu não vou colocar o texto para não falar, para não depreciar isso aí, não é justo que eu faça isso, é antiético. Mas eu coloquei essa pergunta. Perguntarei por que Deus permite o sofrimento? Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos para que eles se lembrem que o céu não é aqui. Essa resposta é inteligente, mas é antibíblica. Realmente, quando o sofrimento vem, a gente lembra que não é daqui. Mas não é para isso que Deus permite. Deus permite o sofrimento dos seus filhos. Irmão, nós estamos no mar de sofrimento. Aí, o mundo acabado. A gente vai sofrer por quê? Porque está acabado. Você sabe qual é você sabe qual é alguém sabe qual é o volume do prejuízo fiscal, como é que chama? O rombo fiscal do Brasil agora esse ano? Você sabe quanto deu o dólar essa semana? 6,02. O rombo é 1,9 trilhão. O maior rombo de toda a história. Todo mundo falando, o mercado está parado, o mercado está isso, mercado aquilo. Estamos no mundo, vamos sofrer. Mas o camarada inteligentemente fala assim, o Senhor permite para que a gente lembre que não é criativo, mas não é bíblico. A gente vai sofrer porque a gente está no mundo tereis aflições. Vamos para frente, quem está falando do último ponto, eu só tenho 5 minutos. Né? Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Meus irmãos, eu encerro aqui dizendo para vocês, a Bíblia diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi, o mundo vos odeia. Então, a gente só tem uma escapatória, irmãos. Nós não somos do mundo. O mundo já avisou que vai odiar a gente. Se o mundo aplaudir você, está lhe enganando. Se o mundo jogar confete para você, provavelmente você é do mundo. E se você gostar, é do mundo, você não é mais de Deus. Porque o mundo, ele não ama os que são do Senhor. Como é que ele está amando você? Então você é de lá, não é daqui. Mas você sabe que ele está elogiando alguma coisa sua. Rapaz, eu não conheço um cara como você, um cara honesto, um cara direito como você. Sabe o que você faz? Louvado seja Deus, porque a luz está brilhando. É assim, a luz está brilhando. Agradeça a Deus, porque Ele está enxergando. E você que está ouvindo aquela palavra, você sabe que aquilo é o brilho que Ele está vendo, mas você sabe a origem do brilho, que é Jesus. A humildade é isso, retire-se. Meu irmão, retire-se para a sua insignificância. Quem se gloria, glorie-se só no Senhor. O Senhor escolheu você e Ele vai lhe dar cargos altos. O Senhor vai lhe colocar em lugares elevados. Mas para quê? Para a glória dEle, meu irmão. Ele vai colocar você em coisas grandes para a glória dEle. Agora, imagina se tu não é humilde. Você chega naquele lugar e acha, rapaz, só estou aqui. Aquela videira, rapaz, nem ar-condicionado tem. Eu vou procurar uma videira com ar-condicionado. Porque motivo você não vai faltar aqui para cair fora daqui. Vai arranjar uma igreja mais bonita. Cadê o estacionamento, os guardas de cap para mim? O cara ficou orgulhoso, na hora ele arranja um motivo, irmão, para criticar. Mas se o camarada é humilde, ele é humilde como? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele não controla a vida. Ele sabe que ele não é melhor que nenhum irmão. Mas é a única coisa que ele gloria no Senhor. Eu me glorio de conhecer o Senhor. Eu me glorio de amar o Senhor. Eu me glorio de servir ao Senhor. Eu me glorio de ser fiel ao Senhor. Eu me glorio daquilo que Deus me deu. Que se Deus me der, é para a glória dEle. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é para a glória dEle. Se nós estamos aqui, queridos, no mundo, é para realizar a vontade de Deus. Se você está aqui no mundo para Ele. Aquilo que Deus lhe der é para a sua glória. A posição que Deus lhe colocar é para a sua glória. A oportunidade que Deus te der é para Ele ser glorificado. A obra que Deus te der para realizar é para Ele aparecer. Fernanda voltou a atender oftalmologia. Alguns tempo atrás, ela falou assim, os irmãos, todo mundo aqui, a diretoria, enfim, os irmãos, não, é tanta demanda que você tem que atender. Não, ela abriu mão da medicina. Abriu mão da medicina, de tudo que ganhava lá, enfim. Ficou só atendendo aqui, está atendendo aqui e tal. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, acho que 4 anos? 3 anos. Passou 3 anos, aí a dona da clínica liga. Alô, Fernanda, eu quero que você venha atender. Olha o que é humildade, irmãos. Presta atenção, humildade é obrigação de todos. Ninguém é nada, nem eu, nem ela. Aí ela atendeu, o que ela fez? Foi perguntar aos companheiros médicos, colegas e pastores daqui. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Mas Fernanda é burra, por acaso? Ela não sabe o que ela quer da vida dela?
O nome disso é humildade. Aí um disse, claro que você tem que voltar. O outro disse, todos que eu estou falando estão aqui, tá? Presentes. Ele falou, Deus levantou você para aquele lugar para você ser bênção. E cada um dizia uma palavra profética mais intensa. Disseram toda a palavra para ela. Ela parou, aí ela meditou. Aí, para que é atendimento, irmãos? Aí é que é o detalhe. Eu vou entrar em consultório, vou ganhar dinheiro? Nunca foi por causa de dinheiro. Ela foi convidada para o dono da clínica para atender somente SUS. Ela disse, agora eu vou atender as pessoas que eu quero, as pessoas que precisam, as pessoas que mais necessitam. Agora eu vou cuidar só delas. Aí começou a atender só SUS, viu? Quiser ter atendido, faça seu cartão de SUS, tá? Então, aí ela atendeu lá, aí hoje ela foi lá na clínica, eu sei fazer o que lá, aí ela virou, Maria José, e aí, gostou? Todo mundo empolgado com ela, voltou, ela fez, amei, me diverti. Mas entenda, ela está debaixo de uma missão de cuidar daquela irmãzinha do sertão, daquele outro que precisa de cirurgia, daquela que ninguém atende, daquele que ninguém vê. E tudo aqui, ouviu esses pastores, esses médicos aqui, foi lá você ouvir. Eu lhe pergunto se isso não é um caminho de humildade, porque agora no final que chegou, não, estou atendendo. O que ela está fazendo? Eu me glorio no Senhor que me colocou aqui nesse lugar para a glória dele, para atender o pobre, para suprir aquele que ninguém tem oportunidade, para estar vendo quem ninguém vê. Ou seja, se a minha vida está, se eu estou fazendo para a glória de Deus. Vamos ficar de pé nessa noite.